Bom dia, irmãos. Sempre que faço uma reflexão ou um devocional escrito, eu coloco também em áudio, porque alguns irmãos têm dificuldade de leitura, e há daqueles que não sabem ler. Então, eu queria refletir com vocês sobre a absoluta necessidade do consolo divino. E a reflexão diante da situação da irmã, do irmão François, que se chama Consuelo. E a pretexto do nome dela, eu fiz essa pequena reflexão que serve para a edificação de todos nós. Então, a absoluta necessidade do consolo divino, a absoluta necessidade desse consolo, porque somente esse consolo nos consola de verdade. As ciências humanas e a psicologia usa de fraseado enganador e não consegue vencer o desconforto, as contradições da alma, as prisões da alma, e então passa drogas psicotrópicas. Porém, o cristão tem dois consoladores, que são chamados de paráclitos, ou paráclito. Então, eu vou fazer a leitura da nossa reflexão. A absoluta necessidade do consolo divino. Romanos 8, 26 a 27. A versão ACF. E da mesma maneira também o Espírito, aqui o Espírito Santo divino, ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, nós não sabemos sequer como orar, nem sequer o que pedir numa situação de aflição. Mas, porém, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo vai estar do nosso lado e vai estar interpretando aqueles gemidos. Nós não conseguimos nem verbalizar a nossa dor, a nossa aflição, e só gememos e o Espírito Santo entende o nosso gemido. E no versículo 27 diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, não é Maria, não são os anjos, não são os santos mortos, não. Na realidade, o Espírito Santo intercede por nós. Jesus Cristo é o único mediador, o nosso único Salvador, e o Espírito Santo intercede, é mediador aqui. Então, na Bíblia, vamos para Consuelo, a querida irmã do irmão François. O nome dela é bem sugestivo. Na Bíblia, a palavra consuelo, e também nos dicionários, a palavra consuelo vem de consolo, da palavra grega paráclesis, com o significado de conforto, alívio e encorajamento dados por Deus a quem está em aflição ou dura prova. É um dos atributos principais do Espírito Santo, com o significado de um ajudador que ajuda a enfrentar um grave problema, ou aquele que pega na outra ponta de um peso que alguém tem de carregar, mas não pode levantar aquele peso e nem carregar sozinho. Então, o Espírito Santo pega um peso maior e, às vezes, pega sozinho. Nos atravessa a crise, nos carregando nos braços. Paráclitos também significa advogado. Nesse sentido, nós temos dois paráclitos, ou dois advogados. O primeiro advogado é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso primeiro advogado. A Bíblia, lá em 1 João, diz que, mesmo que nós venhamos a pecar, nós temos um advogado em nossa defesa. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro advogado é Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador e mediador. E o outro Consolador, que faz a mediação das orações, foi prometido por ele. Antes de partir, ele disse: não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Paráclito, outro Consolador, outro semelhante a ele.
porque no grego tem duas palavras para outro. Outro semelhante e outro diferente. Ele usa a palavra grega para outro semelhante a mim, ou seja, que consola mesmo. Só quem consola é Jesus Cristo, a partir que a pessoa é salva ao se converter a Ele. E durante a caminhada, a peregrinação, a jornada cristã, o Espírito Santo está do lado, está dentro, e ao mesmo tempo, nas circunstâncias exteriores, ele está do lado, levando a outra ponta. E o outro consolador, advogado prometido por Jesus, nosso primeiro advogado, é o Espírito Santo. Portanto, o verdadeiro consolo é um dom de Deus. Não pode ser dado por drogas psiquiátricas, por macumba, sessões de descarrego, gritos pentecostais ou rituais espíritas para desobsessão. Não, o verdadeiro consolo é um dom de Deus que se manifesta através da presença divina e da alegria interior, mesmo em meio às dificuldades. Desculpa. A consolação bíblica não é apenas um sentimento de alívio, de bem-estar, mas também é uma força vital, que revigora a fé e a esperança, capacitando o cristão. Quem é o cristão? Não é o religioso que participa de uma denominação cristã A ou B, católica, batista, pentecostal, presbiteriana, não. O cristão é aquele que realmente, pela fé, confia unicamente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que realmente se converteu a Cristo, que ama a Cristo, que é habitado pelo Espírito Santo, que foi transformado, foi selado pelo Espírito Santo para o dia do encontro com o Senhor nos ares, na época do arrebatamento, quando ele vem buscar a igreja. Então, é uma força que o capacita a superar o sofrimento, como Deus o fez com Jó. Então, o propósito final do consolo bíblico, uma vez que você foi consolado, lá em 1 Coríntios, Paulo diz que nós vamos consolar os outros assim, com o mesmo consolo com o qual nós fomos consolados. Então, o propósito final do consolo é que ele seja compartilhado com os outros. A fé, que é esse conforto dado por Deus, por sua vez, deve oferecer conforto e apoio a outras pessoas em suas aflições. Agora, após refletir sobre esses ensinamentos doutrinários, cardeais, maravilhosos, nós nunca devemos esquecer, vamos para a nossa situação que despertou e deu moto ou motivo a essa reflexão. Tendo isso em mente, oremos pela querida irmã do irmão François, a Consuelo, que nós não conhecemos, mas já aprendemos a amar e gostar. Quem sabe ela levantando dessa cama possa um dia estar aqui conosco, agradecendo a Deus pela sua recuperação. Então, tendo isso em mente, oremos pela irmã do irmão François, para que o Espírito Santo possa ser o seu conforto e consolo, e que esteja sempre ao seu lado, o Espírito Santo, a ajudá-la a atravessar esse momento escuro. Não a conhecemos. Se ela, eu coloco aqui uma possibilidade, se ela não se converteu a Cristo e não é salva, e às vezes não significa nem que ela não se diga evangélica ou frequente igrejas. Muitas vezes algumas almas só despertam com a dor. Algumas almas só acordam e se convertem quando a alma atravessa a noite escura da alma, onde todos os consolos humanos se tornam obsoletos, descartáveis, inúteis. Então a alma olha para aquele único que pode consolar e se rende aos pés do Salvador e se converte a ele. Então, não sei se ela se converteu a Cristo, eu não estou perguntando se ela é católica, se é evangélica, é espírita, não. Se ela realmente se converteu a Cristo. Se ela realmente confessou seus pecados a Cristo e confiou sua alma inteiramente aos cuidados dele,
confiando que somente a obra que ele fez na cruz a purificou de todo o pecado, a justificou das suas culpas e a declarou justa perante Deus pelos méritos de Jesus. Se ela ainda não se entregou, aqui o nosso desejo, que ela possa se entregar a Jesus Cristo e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, por um ato de fé consciente. Há 1 milhão de motivos para uma pessoa decidir ser crente, cristã. Uns vão ser crente para serem curados, outros para prosperarem financeiramente, como essas igrejas caça-níqueis que oferecem prosperidade por doações generosas. Não, 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 não. Uma fé consciente de rendição da alma. Aquela alma, na noite escura da alma, consegue ver que sua luz no final do túnel em Jesus Cristo. Há uma luz no final do túnel. É Jesus Cristo. É o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele Pai que nos amou e deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele Pai que diz que quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Então, por esse ato de fé consciente, ela receba o perdão dos seus pecados e seja salva. Se ela não vai se levantar dessa UTI, não há problema. A morte do crente é um privilégio. A Bíblia diz que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos, porque vão estar na glória, no paraíso e não mais sofrendo. Por isso, oremos também pelo irmão querido François, para que seja um dos instrumentos de Deus na vida de sua irmã Consuelo. E ele mesmo possa estar sendo consolado pelo Paráclito Divino. Aqui é a Igreja Voz Bíblica e o servo de Deus, pastor José Laerto, no 28 de novembro de 2026. A data é para que nos recordemos no futuro de quando foi produzido esse texto para consolar todos que o ouvirem. Toda a glória e honra sejam dadas a Deus.